Olá, colega dentista, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live incrível para a gente falar sobre contabilidade para dentista. É um assunto de extrema importância para que você tenha um controle melhor e faça o que tem que ser feito da melhor forma no seu consultório odontológico. Então, e hoje teremos como a nossa convidada uma pessoa super especial. A doutora Rita Silva, ela é também dentista e além de dentista, ela é contadora. Então ela é uma expert sobre esse assunto e para minha alegria, ela é a nossa convidada de hoje para que possa falar nessa live sobre contabilidade especificamente para dentista. O que você pode deduzir? Qual é a melhor escolha para que você possa fazer o seu imposto de renda, para que você possa difundir cada vez melhor o teu controle financeiro no teu consultório odontológico? Então é isso que a gente vai conversar aqui. Fica aqui conosco que eu tenho certeza que você vai ter grandes ensinamentos nessa noite com a doutora Rita, que ela é uma dentista, colega nossa também, dentista, e também é uma contadora. Então tá chegando para que a gente possa fazer o melhor, para que a gente possa falar desse assunto tão importante, um assunto que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento e infelizmente não nos é dado essa informação na nossa faculdade, na nossa graduação, né? Então aqui eu vou chamar já, seja muito bem-vinda, já está na sala aqui. Vou pedir para entrar na sala e fazer parte da nossa live, para que a gente possa falar com você sobre esse assunto tão importante. Rita, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Fiquei muito feliz. Eu sou um grande admirador do seu trabalho e para mim é uma honra ter você aqui com a gente para a gente falar sobre contabilidade para dentista e você que é uma expert nesse assunto. Obrigado, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, João. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer. Eu não estava conseguindo achar se estava ao vivo ou não. Não sei se era o meu Instagram que estava congestionado. Eu falei, será que vai dar problema? No fim dá tudo certo. Sempre. De uma maneira ou de outra, sempre vai dar certo, né, João? Obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. É como o Fernando Veríssimo, né, sempre fala, tem uma história conhecida dele, famosa dele, que ele estava, quando ele era estudante, e aí ele mandou uma carta, naquela época, carta, né, comunicando para a mãe dele que estava dando tudo errado. E aí a mãe dele responde para ele e diz, filho, no fim vai dar tudo certo. Ele disse, mas eu não consigo, não está dando tudo errado. Ele disse, ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Mãe sempre tem razão, né, João? Sempre tem razão. Sempre segue a gente no melhor caminho. Sim, às vezes a gente acha que não, mas sempre é. Com certeza, com certeza. Mas, Rita, me fala minha mãe aí. está sempre razão. Rita, me fala aí um pouquinho sobre esse universo que para 90% ou mais dos dentistas é uma incógnita muito grande sobre contabilidade, como é que faz esse controle dessa contabilidade que muitas das vezes se torna um bicho-papão e muitas das vezes nós dentistas deixamos muito nas mãos, 100% nas mãos dos nossos contadores. E isso não é legal, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Não, não é legal, João. Assim, para os meus alunos, vou dizer que assim, 40% dos meus alunos têm contador. 100% dos alunos que têm contador, 100% dos contadores estão fazendo alguma coisa errada. Ou seja, 100% estão errados. Ou na parte do INSS, ou na parte do próprio recolhimento do Carnê-Leão. Eu não vi, nem não tive ainda o prazer de conhecer um contador dos meus alunos. Tá? Estou falando de um grupo de alunos que tivesse 100% correto, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Ou porque não tem especialidade na área de saúde, a área de odontologia dentro da saúde, então tem mais particularidades ainda, ou por falta de conhecimento, ou porque, às vezes, também eu não vou culpar
culpar só o contador, não, né? Às vezes até o próprio dentista não passa a informação correta a tempo para o contador, e aí fica Sim, complicado. Eu sempre falo, mesmo um dentista que tem contador, João, tem que entender um pouco de contabilidade. Mesmo para claro, você delegar algo a alguém, claro. você tem que ter o conhecimento. Senão, fatalmente vai dar errado. O dentista tem que sair um pouco do gosto, né, ô João? Tem que Verdade. passar um pouco para trás, tem que entender de gestão, não de contabilidade. Hoje a Fundamental. odontologia ela está muito diferente da odontologia lá quando eu me formei, talvez mais diferente ainda do que da odontologia quando você se formou. Então a gente tem Sim. que acompanhar as mudanças, senão a gente vai passar a vida toda reclamando. Odontologia não dá dinheiro, odontologia não dá dinheiro. Hoje eu estava conversando com dois colegas dentistas sobre justamente essa geração Nutella que a gente tem agora, né? Muita reclamação, muito mimimi, né? Menos ação. Então a gente tem que parar com isso. Primeiro procurar informação, que é fundamental, né? E principalmente É isso aí. nesse assunto que a gente está tratando, vamos começar a conversar aqui sobre contabilidade, você precisa ter informação até para você solicitar para o teu contador algumas outras informações que ele precisa te dar, né? E o teu contador, em contrapartida, no escritório dele, não tem só você como cliente, né? Então, no É escritório dele exatamente. tem vários e É vários exa- outros profissionais e que não são dentistas, né? E às vezes tem alguma coisa que é específico para dentista, né, Rita? Exatamente, eu falo que quando o dentista ele olha um paciente por vez, né? O contador não, ele olha diversos clientes numa única vez. No prazo Verdade. que tem que entregar as declarações, são todos os clientes que estão naquele prazo. Então não olha individualizado como o dentista, é uma outra prestação de serviço. Então não adianta sempre comparar assim, mas quando o paciente vai no meu consultório, ele não me diz o que eu tenho que fazer. Gente, é outra prestação de serviço. Não adianta querer comparar, porque é Não, diferente. Você tem que ter o verdade. conhecimento para questionar, para dialogar. Eu sempre falo, tem que trazer o contador como seu parceiro e não assim, poxa, o cara não sabe nada. Não, vamos trazer, vamos conversar. Olha, esse material eu uso para isso, então eu posso deduzir ou eu não posso deduzir? Se você não Sim, explicar, ele não conhece, ele não tem conhecimento do material, ele vai lhe responder, não pode deduzir. Não pode é deduzir. Ele não sabe do que é, ele não sabe do que se trata, entendeu? Então, por verdade. isso que o dentista tem que ser parceiro, tem que ser amigo do contador, porque senão quem vai sofrer, João, é o dentista. Ele É que vai pagar verdade. mais imposto, não é o É contador. verdade. É Então, é verdade. benefício para você mesmo ter o conhecimento sobre a contabilidade, e não é impossível, como muitos acham. É verdade. Rita, eu quero começar te fazendo uma pergunta seguinte. É uma dúvida que eu acredito que seja da grande maioria, se não na totalidade dos dentistas, quando eles se formam e pensam em abrir um consultório odontológico. Qual é a melhor opção quando se abre um consultório odontológico? Trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Eu sempre falo que ninguém dá para começar grande, porque o tombo é maior. Ninguém pode começar querendo ser pessoa jurídica, a não ser que eu tenho 3 amigos e nós queremos abrir uma sociedade. Aí não tem jeito, aí você não tem como começar como pessoa física. Mas você vai Sim, começar no consultório pequeno, só você, começa como pessoa física. A pessoa jurídica, né, são degraus que você tem que ir subindo até chegar à pessoa jurídica. Você tem que aprender primeiro a ter gestão financeira, controle do dinheiro. Primeiro você tem que aprender tudo isso. É um universo novo para você e você não tem controle nenhum. Por quê, João? Como pessoa física, se você errar, já vai dar problema. Na pessoa jurídica, se você errar, esse problema ele aumenta 1000 vezes. Então o tombo é muito maior. Então começa como pessoa física, aprende o que você precisa saber para a pessoa física para poder pagar menos imposto. Com certeza, se você crescer na sua profissão, vai chegar um momento que você de fato vai precisar ser pessoa jurídica. Mas aí você já tem uma estrada, você já tem uma sim. história, você já sabe ter a gestão do seu consultório, você já sabe da parte financeira, já sabe da parte contábil, e aí fica mais fácil do que você começar cru como pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela é muito mais fiscalizada do que a pessoa física. Então, o ideal, se você está começando, independente se é recém-formado ou se já está formado há 10 anos, mas que sempre trabalhou em clínicas e agora que vai montar o seu consultório, o ideal é que você comece como pessoa física e depois, sim, a partir de um determinado momento, você terá a necessidade de ser pessoa jurídica. Mas iniciar como pessoa jurídica são poucas as situações que eu oriento a começar de fato como PJ. João, é melhor começar pequeno, vamos dizer assim.
Bacana. E o que é importante é, como a gente começou falando, né? É importante você buscar acesso à informação, principalmente quando você está nessa fase de crescimento, nessa fase de edificação, né? Até porque você precisa saber diferenciar quais são os ônus e bônus de pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, para você Exatamente. ter o poder de decisão, né? Exatamente, exatamente. Você tem que ser pessoa física, porque aprender sobre pessoa física já não é fácil, moleza. Aprender sobre pessoa jurídica é pior ainda. A partir do momento que você dominou o consultório, você dominou a pessoa física, aí você já está preparado para se tornar pessoa jurídica. Entendeu? Se você não tem controle nenhum, eu não tenho controle financeiro nenhum do meu consultório, você não vai poder ser pessoa jurídica. Eu só emito recibo quando o paciente me pede lá na declaração de imposto de renda. Eu sempre faço o recibo retroativo. Você não tem a menor condição de você ser pessoa jurídica. Porque como pessoa jurídica, você não pode emitir nota fiscal com data retroativa. Isso tudo tem que pesar, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não simplesmente o valor que você vai pagar de imposto. Tem vários outros fatores que nós levamos em consideração na hora de decidir ser pessoa física ou pessoa jurídica. Você falou uma coisa muito importante. O que muitos colegas dentistas erram e às vezes e passa a ser um erro primário é justamente essa confusão, essa mistura que fazem sobre principalmente a questão econômica, a questão financeira do seu consultório. Primeiro, a grande maioria não tem um controle de entrada e saída. Segundo, misturam todo esse valor do que ele ganha sentado no mocho e que ele mistura como um empreendedor, o dono do consultório. Isso é uma bomba, né, Rita? Você pergunta assim, qual é o seu lucro? Nem sabe dizer. Sabe faturamento, mas o lucro nem sabe dizer. Qual é a sua porcentagem de lucro? Mas não sei. Como não sabe? Ou seja, não tem controle. Se não tem controle, essa pessoa não está preparada ainda para dar um passo maior. Tem que primeiro controlar, primeiro saber isso tudo certinho na pessoa física, para depois sim se tornar pessoa jurídica. E é uma falsa ilusão achar que assim, mas a pessoa física, eu já pago 27,5% de imposto de renda, coisa que eu mais ouço. Quanto é que você paga de imposto na pessoa jurídica, da pessoa física? 27,5%. Fala aquela alíquota que está na tabela do imposto de renda. Mas espera aí, você não deduz as despesas do seu consultório? Deduz. Não, então você não paga 27,5%. Nem sabe qual é a alíquota por falta de informação mesmo, Sim, João, por falta de conhecimento. sim. Eu sei que eu pago 27,5%. Não, você não paga 27,5%, porque a sua alíquota, de fato, a alíquota que você paga de imposto não é da tabela de imposto de renda. Você tem que pegar o valor do seu imposto e dividir sobre a sua receita bruta. Aí você vai encontrar a sua alíquota como pessoa física. Não é aquela alíquota da tabela de imposto de renda. São coisas distintas, são coisas diferentes. Aí, depois de encontrar essa alíquota, a gente vai comparar. Peraí, será que você está pagando mais ou menos do que se você fosse pessoa jurídica? Começa aí. Mas sem você saber, sem ter noção de nada, não está no momento. Vai ficar mais um ano aí como pessoa física, se organiza, se prepara, aí você vai ter o controle, vai pagar o imposto de renda que é todo mês, que muitos pagam errado, João, pagam somente quando envia a declaração anual de imposto de renda. Essa não é a forma correta de você pagar o imposto de renda. Então, é isso que eu te falei, não adianta querer migrar se nem sabe ser pessoa física, que é o mais simples, entendeu? Muitos, se a gente perguntar aqui, quantos pagam carnê-leão? A minoria. Eu já fiz várias pesquisas em vários grupos diferentes. Sempre assim, 50% paga, 50% não sabe, desses 50%, 40% nem nunca ouviu falar. Rita, fala um pouquinho para a gente aqui, para a nossa audiência, para os nossos colegas que estão aqui na live, o que é o carnê-leão e por que é tão importante fazer o pagamento dele mês a mês. Falo. O carnê-leão é o imposto de renda que você, dentista, quando é pessoa física, quando recebe dos seus pacientes particulares, tem que pagar esse imposto de renda antecipado. Você não pode pagar o seu imposto de renda somente ao enviar a declaração anual. Não é, essa é a forma errada de pagamento de imposto. A legislação obriga você a pagar o imposto de renda mensal. É obrigatório, não é opcional. Não existe nada na lei que diga que você tem a opção de pagar ou mensal ou anual. Não, você tem a obrigação de pagar mensalmente o carnê-leão. O convênio, quando quem atende o convênio não faz a retenção do INSS, não faz a retenção do imposto de renda, da mesma maneira quando você recebe dos pacientes particulares. Você tem que repagar o INSS, você tem
que pagar o imposto de renda. Não tem essa opção. Por que que é importante? Porque quando você envia sua declaração de imposto de renda, quando vocês forem fazer agora nesse ano, verifica lá que tem uma coluna de DARF Carnê-Leão. Se você não preenche aquela coluna, facilmente a Receita Federal vai saber que você deixou de cumprir com uma obrigatoriedade. Dessa obrigatoriedade, não tem como você fugir. Ah, não, eu não sabia. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém. Ninguém pode alegar isso. Então, se você não sabia, você vai pagar 2 vezes, porque paga errado. Quem paga errado paga 2 vezes. Aí vem o quê? Vem a multa da Receita Federal, porque você tinha a obrigação de pagar. Então, o Carnê-Leão é o imposto de renda que incide quando física e recebe dos pacientes particulares a tabela do imposto de renda, que é uma tabela fornecida pela própria Receita Federal. É isso que você tem que ter na cabeça. Eu sou dentista pessoa física, eu tenho que pagar o meu imposto de renda mensalmente, obrigatoriamente. E esse percentual do Carnê-Leão, tem um valor fixo ou tem uma variação? É de acordo com a tabela do imposto de renda. Na tabela, ela vai de um valor a outro valor, aí vai de 7,5% a 27,5%. Depende. Óbvio, quanto mais você ganha, maior é a sua alíquota de imposto de renda. Só que essa alíquota de imposto de renda, ela não incide direto sobre a receita bruta, tá? Por exemplo, minha receita... 10 mil reais. Minhas despesas não são todas. As despesas dedutíveis do meu consultório, 5 mil reais. Eu vou pagar o imposto de renda sobre o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Ou seja, 10 mil menos 5, eu vou pagar. A alíquota de imposto de renda, ela incide sobre 5 mil reais. Quem faz a conta incidindo diretamente sobre a receita está fazendo errado, está desperdiçando uma oportunidade 100% legal de pagar menos imposto. Isso tudo tem que conhecer. Não quero que ninguém pague imposto errado, imposto a menos, mas também ninguém pague imposto a maior, né? Porque aí o leão é que vai gostar, mas a gente não vai gostar nada disso. Claro. Pagar o justo, né? O que é devido, Exatamente. o que é para ser feito, né? É isso aqui, Exatamente, que é o ideal. E assim, então, o Carnê-Leão, ele é uma obrigação, tanto quanto é uma obrigação também pagar o INSS, né? O dentista não tem opção de não querer pagar o INSS. É obrigatório pagar o INSS todos os meses, né, Rita? Obrigatório. Se você exerce atividade no seu consultório remunerado, se você recebe dos seus pacientes, você tem a obrigação de contribuir para a Previdência Social, você tem a obrigação de pagar o INSS. Independente se você paga uma previdência privada, independente se você é funcionário público e tem já a sua previdência própria, independente se você é militar, você tem a obrigação. Eu sou aposentado, você continua com a obrigação. Se você exerce atividade no consultório, você tem a obrigação de pagar o INSS. João, também não é opcional. Isso, as pessoas fazem mais errado do que o Carnê-Leão. Não pagam, não querem pagar o INSS porque a gente sabe que a nossa previdência, ela muda constantemente as regras e dá uma certa insegurança. Mas isso não significa que você está desobrigado a contribuir para o INSS. E eu acredito, Rita, que essa informação ela não é tão propagada e tão difundida na nossa classe odontológica como deveria ser, uma vez que é uma obrigação. Né? Eu acredito que é uma coisa que precisaria ser um holofote, já que é uma obrigatoriedade. Você concorda comigo? Sim, concordo. A gente sai da faculdade, João, sem saber nada de contabilidade, sem saber nada de gestão, sem saber, eu pelo menos, na minha faculdade eu não tive, tá? Não sabia nada de gestão, não tive nada de contabilidade. Então sai muito cru, aí sai cometendo erros. Só que esses erros, eles custam muito caro. Porque quando a Receita Federal pega o seu erro, João, em 2017, a Receita Federal intimou os contribuintes, profissionais liberais e profissionais autônomos, que não contribuíam para o INSS. Eu conheço diversos dentistas que receberam essa intimação em 2017. Foram cobrados 3 anos de pessoas, profissionais liberais, que não contribuíam com o INSS. A média da multa, tá? A média, tá, João? Foi 30 mil reais. 30 mil reais. A maioria pagou esse valor de multa da Receita Federal. Ou seja, aquele lucro que você achou que tinha, não era lucro, era pagamento indevido de imposto.
Caramba, então tem que ficar muito ligado nisso, tem que buscar essa informação cada vez maior com o seu contador, se você tiver um contador. E eu quero aproveitar e convidar você que está na live, faz a tua pergunta sobre contabilidade. Essa é uma grande oportunidade de você tirar as dúvidas com uma expert, que é a nossa convidada super especial, a doutora Rita, que vai... Eu tenho uma pergunta aqui, Rita. Pode fazer. Ela está certamente com o nome do consultório dela, o sobrenome dela é Cossetibi. Ponto odontologia. Ela precisa o seguinte. Ela fala o seguinte sobre o INSS. É preciso contribuir sobre o mesmo valor do imposto de renda e não sobre o salário mínimo? Essa é a pergunta dela. Existem duas formas de você contribuir para o INSS. Ou você contribui com 20% da sua receita bruta, ou você contribui 11% do salário mínimo. Tá? Só que quando você escolhe 11% do salário mínimo, você só vai se aposentar recebendo um salário mínimo, você só vai se aposentar por idade. E quem presta serviço para a empresa não pode escolher essa forma de contribuição de 11% do salário mínimo. Ou seja, quem atende convênio não pode escolher essa forma de contribuição. Aí, obrigatoriamente, tem que contribuir com 20% da receita. A receita bruta, tá? Sim. Então, precisa contribuir pelo mesmo valor do imposto de renda. Do imposto de renda, você pode deduzir as despesas do consultório. Sobre o INSS, não. O INSS é sobre a sua receita bruta. Então, é um pouquinho pior. É um pouquinho difícil. Mas tem a opção de contribuir com 11% do salário mínimo. Mas se for uma situação que cabe para você. Ou então, João, poxa, eu já contribuo com 20% da minha receita há muito tempo, eu estou próximo de me aposentar. Não vai migrar para 11%, porque senão você só vai receber um salário mínimo de aposentadoria. Isso tudo tem que ser planejado antes de fazer a escolha de 11% do salário mínimo ou 20% da sua receita. Perfeito, perfeito. Rita, a Kátia faz a seguinte pergunta. Tenho convênio e 2 deles não querem fazer retenção do INSS. Existe a AMIL. A AMIL, ela ganhou na justiça. A gente não teve acesso a isso, mas deu para perceber. A AMIL ganhou na justiça e não faz mais a retenção do INSS. Ela ganhou na justiça esse direito, tá? Então, ela não vai fazer. Se for a AMIL tá legal. Agora, outro convênio que não esteja fazendo a retenção do INSS de forma legal, tá? Permitida, eu não conheço. Eu só conheço a AMIL. Até hoje, eu só tive conhecimento que a AMIL ganhou. É um processo judicial que está em sigilo. A gente não tivemos muito acesso a isso, mas eles comunicaram, falaram o que foi uma decisão. Então, a AMIL eu sei que não vai fazer retenção mesmo de fato, e ela ganhou esse direito de não reter o INSS. Mas outro convênio, eu desconheço que tenha ganho isso de forma legal. Então, ele tem que fazer sim a retenção. Procura saber qual é o motivo que ele não está fazendo a retenção. Pode ser que tenha, eu nem sei quantos convênios odontológicos tem por aí, não faço nem ideia quantos são. Pode ser que também ele tenha ganho na justiça, como foi o caso da AMIL. É curioso as coisas que acontecem no nosso país, né? Uma vez que é uma obrigatoriedade a contribuição do INSS, como é que um convênio ganha judicialmente uma possibilidade de não retenção, né? 2 pesos, 2 medidas, não dá para entender. Se você me perguntar como eles conseguiram isso, João, eu não consigo te dizer, porque a gente, como eu falei, a gente não tivemos acesso, tá, aos atos lá, não tivemos. Então, mas que ganharam. E está legal, não tem jeito, não tem discussão mais nisso, não. Agora, os outros convênios eu desconheço quem tem essa possibilidade de não descontar o INSS de forma legal. Aí tem que procurar saber com o convênio por que não está fazendo a retenção do INSS, porque tem obrigatoriedade. E por que às vezes não acontece a retenção do imposto de renda? É porque o imposto de renda, na tabela do imposto de renda, se você a base de cálculo até R$ 1.903,98, você está isento do imposto de renda. É por isso que quando você fatura pouquinho em cada convênio, aquele convênio não faz a retenção do imposto de renda, porque ele vai analisar só aquele valor que você fatura para aquele convênio. Ah, eu faturei para o convênio a R$ 1.000. Ele não vai fazer a retenção do imposto de renda, porque para ele você se encontra na faixa de isenção
do imposto de renda. Aí, quando você soma convênio A, mais convênio B, mais os pacientes do seu consultório, aí sim você tem que pagar imposto de renda. Mas para aquele convênio, ele não faz de forma correta a retenção do imposto de renda por conta dessa faixa de isenção do imposto de renda. A Kátia complementa aqui a informação, ela falou que o convênio é a MetLife. São um dos convênios que não retém o INSS. Então é importante, Kátia, que você procure saber do convênio a razão do porquê isso está acontecendo. De repente, vai que ele ganhou também judicialmente essa possibilidade, tanto quanto a mil, né? Vai saber. Só vai saber perguntando lá, tá? Só vai saber perguntando. E assim, pergunta oficialmente por e-mail, para você ficar guardado. Né? Exatamente, registrado. Porque se depois você for cobrado e ele tinha obrigação de fazer, aí você vai lá em cima do convênio. Olha só, eu fui cobrado pela Receita Federal, mas você tinha a sua parte de obrigação de reter, e aí como é que funciona? Então tem que oficializar isso para ter uma resposta por escrito, né? Por e-mail. Porque pelo conhecimento é seu, né, Rita? Só a Mil que ganhou isso judicialmente, né? Mas é importante. Pode até ser que tenha outros, tá? Claro, eu não duvido disso, não. Porque, assim, a partir do momento que um ganhou, aí depois pode vir entrando outros, né? Com essa mesma... Aí a jurisprudência, né? Exatamente. A Aimil começou isso em janeiro de 2020. Tem um ano que ela não faz mais a retenção do INSS. Olha, a doutora Silvia faz uma pergunta aqui bem interessante em relação ao Carnê-Leão. Quem não fez o Carnê-Leão do ano passado, de 2020, porque deixou para fazer com a declaração, pode fazer agora, mesmo atrasado, Silvia? Pode. Pode, Silvia, você pode fazer o seu Carnê-Leão de 2020. Só que você vai pagar multa e juros. Inevitavelmente, essa multa e juros ela chega até 20%. Então, valor se vale você a pena, devia... Rita, na sua opinião? Eu sempre acho que vale a pena que não deva arriscar, porque essa multa que chega até 20%, quando você mesmo, olha, eu vi que eu errei, eu estou assumindo que eu errei, vou fazer retroativo. Quando a Receita Federal descobre o seu erro e ela vai multar você, essa multa pode chegar a 225%. Caramba! Então, o risco é muito grande. Entendeu? Sempre a multa vai ficar maior do que se você se entregasse. Olha, eu fiz errado e eu vou acertar. Às vezes o valor é muito pequeno, não compensa o risco. A gente sempre tem que pesar o risco. Ou pelo menos assim, olha, Silvia, eu sei que eu fiz errado em 2020, o valor vai ficar muito alto. Se eu quiser pagar o passado, eu não vou conseguir acertar o futuro. Mas janeiro de 2020 para frente tem que dar um stop. Olha, daqui para frente eu vou fazer certo. Porque senão vira bola de neve. Verdade. Senão você não acerta o seu consultório nunca. Claro. Entendeu? Tem que, a partir do momento que você descobriu que está errado, acertar. Que aí se você, vou deixar passar mais um pouco, aí quando você vê, já era. Porque a multa é de uma grandiosidade absurda. Né? É uma punição muito dura que você pode receber, então vale muito a pena você regularizar logo. Então, você que está aqui na sala, compartilha essa live aí com os seus amigos, clica no aviãozinho aí, chama aquele seu amigo que você conhece para saber mais informações sobre contabilidade, para odontologia e tira suas dúvidas aqui. Clica aqui, manda uma mensagem aqui e aí a doutora Rita vai te responder com o maior carinho, com toda a sabedoria que ela tem sobre esse assunto maravilhoso, que é sobre a contabilidade direcionado para nós, dentistas. Rita, eu queria te... vamos responder aqui uma pergunta aqui do doutor Roberto, que acabou de chegar. No caso de dentistas, pela insalubridade, para aposentadoria, cada 10 anos de contribuição valem 14 anos no caso de homens. Isso está em vigor? Isso você consegue pegar esse tempo até novembro de 2019, sim. Você consegue transformar o tempo de insalubridade em tempo normal. Porque hoje para você se aposentar por aposentadoria especial, você, além dos 25 anos, provar os 25 anos, exercendo uma atividade insalubre, você
tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Antes dessa reforma previdenciária, você precisava ter somente os 25 anos exercendo uma atividade insalubre. E hoje, se você se aposenta através da aposentadoria especial, você não pode mais exercer aquela atividade insalubre. Ou seja, dentista se aposentou pela aposentadoria especial, não pode continuar trabalhando no consultório. Então, se você não quer parar de trabalhar no seu consultório, aí sim você vai transformar o seu período especial em período normal, que você vai aumentar o seu tempo de contribuição, Roberto. Isso é super válido, tá? Super válido. Aí, para isso, quem faz isso é advogado previdenciário. Você tem que encontrar um advogado previdenciário para transformar o seu tempo normal, porque não é algo assim, eu vou lá no INSS e vou resolver isso. Não vai resolver isso. Você tem que ter provas que você teve esse tempo especial, existem documentos que você tem que comprovar que, de fato, você exerceu uma atividade especial. Mas pode sim, para homens é exatamente isso. 10 transforma em 14 e mulher 10 anos transforma em 12. Ok. Rita, nesse caso que você falou, ele sendo aposentado por essa questão de salubridade, ele não pode exercer como dentista, mas ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um empresário, dono da clínica. Pode. Dele, né? Ele pode abrir uma clínica odontológica e ficar só na parte administrativa. Pode. Sim. Não tem problema nenhum. Ele não pode exercer a odontologia, a atividade insalubre que levou ele a ter a aposentadoria especial. Qualquer outra, eu quero abrir um comércio de roupas, eu posso? Pode, sim, porque não é atividade insalubre. Agora, qualquer outra atividade insalubre não pode. Isso foi uma decisão recente do Supremo, que foi em junho de 2020. Antes podia, você tinha aposentadoria especial e podia continuar trabalhando. Mas desde o meio do ano passado não tem mais essa possibilidade. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Se quiser aposentadoria especial, não pode mais continuar exercendo a odontologia. Muito importante essa informação, e é uma informação recente, né? De poucos meses. Recente. Né? Recente. Tem muitas pessoas que não sabem ainda, e quando se depara, vou dar entrada na minha aposentadoria especial, se vê com a situação, vai querer parar de trabalhar? Não, vou continuar trabalhando. Então, você não pode exercer, não pode pedir aposentadoria especial. Aí tem que fazer isso, transformar o seu período especial em período comum, para você poder pedir a sua aposentadoria normal, por tempo de contribuição. Aí você pode continuar exercendo a atividade, não tem problema nenhum. Não pode é quem pede aposentadoria especial. Rita, a doutora Fabiana Dantas, que está aqui na live conosco, faz a seguinte pergunta. Eu, sendo pessoa jurídica, preciso fazer também um carnê-leão? Meu contador diz que faz carnê-leão e também pessoa jurídica. Fabiana, ele está equivocado, porque carnê-leão é para pessoa física. Carnê-leão não tem nenhuma relação com pessoa jurídica, nenhuma. Ou ele chamou de carnê-leão, mas de fato carnê-leão não é. Carnê-leão é só para pessoa física, para pessoa jurídica não tem carnê-leão. A não ser que você trabalhe como pessoa jurídica e pessoa física ao mesmo tempo. Será que é isso, Fabiana? Aí não sei. Mas se você só tem a sua empresa só pessoa jurídica, não tem carnê-leão, não. Carnê-leão é só da pessoa física. É exatamente o imposto de renda que existe quando você, pessoa física, tem rendimentos de outra pessoa física. Está equivocada essa informação. Procura saber direitinho, Fabiana, com ele, isso aí, porque não é da pessoa jurídica, com certeza não. Então, objetivamente, como você acabou de responder, carnê-leão é especificamente para pessoa física. Exatamente. Somente da pessoa física, e quando recebe de outra pessoa física. Eu pago carnê-leão sobre a receita dos convênios? Não, porque o convênio é pessoa jurídica. Então, você não paga carnê-leão sobre o atendimento dos pacientes de convênio. É quando você, dentista, pessoa física, recebe dos pacientes particulares. Aí você tem que pagar o carnê-leão. Rita, eu só atendo convênio, eu tenho que pagar carnê-leão? Não. Eu sou pessoa física só tendo convênio. Não, porque o carnê-leão é de quando você é pessoa física atendendo pacientes particulares. O convênio que tem a obrigatoriedade de fazer a retenção do INSS, naquilo que nós estávamos falando alguns minutos atrás, né, Rita? Do INSS e do imposto de renda. O convênio, como pessoa jurídica, ele tem essa obrigatoriedade de fazer essa retenção. Obrigatoriamente. A doutora Kátia faz uma pergunta em relação à questão da retenção do INSS. Ela faz a seguinte pergunta. Se o convênio não reter o INSS, eu posso pagar referente ao meu recebimento? Pode, Kátia. Você pode pagar. Nada impede você pagar. Você vai
certinha e você vai receber. Cortou? Perfeito. João, cortou o que eu Oi, falei? Rita. Não, Cortou não, o que eu Rita. falei, a explicação? Acho que sim, Rita. Aqui acho que sim. Você pode repetir, por gentileza? Repito sim. Se o governo não fez a sua retenção no INSS, ela pode fazer sim a contribuição para o INSS. Mas lembrando que ele é que tinha a obrigação. Se ela quiser brigar depois com um convênio, é aquilo que eu falei, o ideal é que ela pergunte primeiro por que não está retendo. Aí depois sim ela tomar essa atitude, mas ela pode sim, tá? Ela pode contribuir para o INSS. Mas não é o correto, tá? O correto seria o convênio fazer essa retenção e até mais barato para ela o convênio fazer a retenção. Porque o convênio, quando não é cooperativa, ele retém 11% da receita. Quando ela vai fazer o pagamento, ela paga 20%. Então, para ela, é conveniente que o convênio faça essa retenção. Ok. A doutora Fabiana está justamente dizendo aqui que está mudando de contador, porque ele pede para emitir recibo pessoa física em notas pessoas jurídicas. Ano passado, paguei absurdo de imposto pessoa física. Tem que alinhar e saber o que tem que ser feito da forma correta para que não fique tão oneroso, né? Porque não é para ser tão oneroso. É imaginar que você tem um negócio e que aquele negócio incide uma tributação, né, Rita? Exatamente, exatamente. Tem que saber certinho com quem você está trabalhando, qual é o profissional, porque, gente, não adianta você chegar lá na Receita Federal e falar assim, mas foi o contador que fez, o contador é que... Não adianta. O CPF que está lá em jogo é o seu, não é o do contador. É o seu. Quem vai ter problema com a Receita Federal? Você. Depois você corre atrás do contador. Mas a dor de cabeça, o problema todo, quem vai ter, aquele frio na barriga, aquela noite sem dormir, é você, não é o contador. Então resolve antes, procura saber direitinho, para depois você não ter nenhum aborrecimento com a Receita Federal. Beleza. Rita, nós temos uma pergunta. Graças a Deus, está bombando essa live, hein? Muitas dúvidas, então seja muito bem-vindo. Você que está aqui na live, digita a sua dúvida, aproveita essa oportunidade que nós estamos com uma pessoa incrível, com conhecimento fantástico para te responder, para te esclarecer todas as dúvidas que você tem sobre contabilidade do teu consultório odontológico. A doutora Silvia, Rita, ela faz a seguinte pergunta. Sou funcionária pública e tenho um consultório. Do serviço público já é descontado o INSS. Para o cálculo do teto, soma-se os dois? Ou seja, vou pagar o valor do teto menos o que é descontado? Ô Silvia, só me responde porque alguns funcionários públicos de prefeitura contribuem para a Previdência Social, outros contribuem para a Previdência própria. Só me responde se o seu é para a Previdência Social ou é Previdência própria, para eu poder te responder isso certinho, tá, Silvia? Porque aí vai depender. Me responde certinho aí como é o seu, porque assim, eu sou funcionário público, mas pode ser que é funcionário público e contribua para a Previdência Social. Depende. Me responde aí certinho, por favor, que eu te respondo melhor. Responde aí, Silvia, para que a Rita possa te dar uma resposta mais assertiva. Isso, exatamente. Social. Ela respondeu? Previdência Social. Ela falou, ela digitou então, assim. Se você, Silvia, no seu funcionário público, você contribui para a Previdência Social, e se você não atingiu, acho que ela falou que não atingiu o teto, é isso, João? Sim. Me lembra só. Ela não atingiu o teto, então você tem que contribuir para o INSS sobre a receita do consultório até chegar ao teto, tá? Ela pergunta assim, vou pagar o valor do teto menos o que é descontado no serviço público? Vou pagar o quê? Que cortou? Desculpa, repete. Ela fala assim, vou pagar o valor do teto menos o que é descontado lá no serviço público. Que ela exatamente. É isso aí. Você vai pegar o valor do teto, vai deduzir do seu valor bruto, você vai pagar no máximo essa diferença. Não pode pagar mais, porque senão você vai estar desperdiçando dinheiro. Ninguém deve contribuir com o valor acima do teto do INSS. Porque se você se aposentar, você só vai receber no máximo o teto. Um auxílio-doença, no máximo o teto. Então,
Então não adianta contribuir com o valor acima do teto do INSS. Olha, a doutora Kátia, Rita, está fazendo uma pergunta que é justamente aquela dúvida da retenção ou não do INSS através dos convênios. Ela pergunta o seguinte: no caso, se o convênio não fizer a retenção, a Receita, então, aceita o meu pagamento, o pagamento dela? Aí ela falou que já ia cancelar o convênio amanhã mesmo. Essa é a pergunta. Se o convênio não pagar, ela pode fazer o pagamento? A Receita aceita sim? Aceita, aí depois você vai justificar porque o que vai acontecer, João? Você também não pode contribuir para o INSS sobre uma receita que você não tem. Porque senão a Receita Federal vai falar assim: opa, peraí, você recebeu R$ 4.000 e quer pagar o INSS sobre R$ 6.000, cadê o meu imposto de renda? A Receita Federal também olha assim: sim. Poxa, peraí, você pagou o INSS porque você queria o benefício de aposentadoria, mas não quer pagar o imposto de renda? Então não pode. Parece louco isso que eu vou falar, né? Mas eles estão de olho nos dois. Eles que também querem o INSS, mas também querem o imposto de renda. Mas nesse caso, ela tem como provar: essa minha receita aqui é do convênio. Eu não surgi do nada com essa receita. Como o convênio erradamente não faz a retenção do meu INSS, e eu quero contribuir sobre essa receita para a minha aposentadoria, eu resolvi trazer para mim essa responsabilidade. Tem como ela justificar, entendeu, João? O que é justificado não vai dar problema. Aí ela tem como provar que aquela receita veio do convênio, não veio dos pacientes particulares dela, mas como o convênio não fez a retenção, ela quis pagar o INSS. Mas o ideal é que resolva primeiro com o convênio certinho, para não ter depois conflito exatamente com a Receita Federal. Beleza. A Fabiana, ela faz uma pergunta já no quesito de ser uma pessoa jurídica, tá? Sendo um CNPJ. A pergunta dela é a seguinte: pessoa jurídica é mais viável Simples Nacional ou lucro presumido? Isso diretamente relacionado a nós, dentistas. Vai depender melhor Simples muito. Nacional ou lucro presumido? Vai depender muito. O que acontece com o Simples Nacional? O Simples Nacional, a alíquota, ela não é fixa, ela depende do faturamento dos seus últimos 12 meses. No lucro presumido, a alíquota é fixa. Então, o Simples Nacional, ele é interessante quando o seu faturamento é menor. Por exemplo, a alíquota do Simples Nacional, ela começa com 6%, mas ela termina com 33%. No lucro presumido, é fixa, 16,33% para os municípios que o ISS é 5%. Então, dependendo se você está lá com faturamento altíssimo, já não é mais interessante você ser do Simples Nacional. Está na hora de você migrar para o lucro presumido. Então, vai depender do faturamento dela, da receita bruta dela. Tá? Não posso dizer assim, se é melhor uma ou outra. Para quem está começando, o melhor é ser Simples Nacional, porque é o regime tributário mais simplificado. Chegou um faturamento, um determinado faturamento, que a alíquota do Simples Nacional está muito alta, está no momento de você migrar para o lucro presumido. Porque no lucro presumido, como eu falei, tem a escadinha, né? Pessoa física, Simples Nacional e depois lucro presumido. Por quê? Porque no lucro presumido você é mais fiscalizado ainda do que no Simples Nacional. Você tem outras obrigatoriedades que você não tem no Simples Nacional. Não é uma forma simplificada de tributação. Então é um pouquinho mais complicado. Por isso que é melhor você começar no Simples e aí depois chegou um determinado faturamento, o Simples já não se torna mais interessante, aí você tem que migrar para o lucro presumido. Tá. E por isso que é muito importante você ter essa sintonia, essa proximidade e essa conversa muito aberta com o seu contador para detectar esse determinado momento. Quando é esse momento de dar o próximo salto? Não é isso, Rita? Exatamente, planejar. Tudo tem que ser planejado. Porque se você faz uma escolha errada quando você é pessoa jurídica, se você faz uma escolha errada no início do ano, você tem que, por exemplo, escolher ser no Simples Nacional, que é um regime tributário. Você vai ter que ficar no Simples Nacional até dezembro. Só pode mudar de regime tributário no ano seguinte. Então, uma escolha errada vale trazer no prejuízo. Tem que fazer a escolha certa, tem que planejar para não perder dinheiro com o imposto. Perfeito. A Kátia faz a pergunta do que a gente falou, que não precisa, então, pagar carnê-leão recebimento de convênio. Não, Kátia. Não. O carnê-leão, ele é especificamente para pessoa física e recebendo também pagamento de pessoa física. Não é isso, Rita? Isso aí, corretíssimo. Do carnê-leão não tem nada a ver com o recebimento de convênio, porque o convênio ele tem a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda. Certíssimo.
A, Eu tô vendo a- aqui a Cátia falando que paga uma multa aí, olha isso? pois é, a Kátia falando aqui, eu estou pagando a Lembra que eu multa de. falei, lembra que eu falei, ela deve ter caído nessa ocasião da multa da Receita Federal. Pois é, olha aqui o relato forte aqui da Kátia. Então, colegas dentistas, por favor, vamos se atentar nisso aí, que isso é muito importante. Essa multa é uma multa pesadíssima. Olha o que a nossa colega Kátia fala aqui. Eu estou pagando multa de R$ 18.000. A Receita Federal por falta de pagamento e INSS. Contador não orienta direito. 21 anos de formado, não sei nada de contabilidade, mas quero estar correta. Parabéns, Kátia, por querer estar correta. E, caramba, que, que multa, hein? Lembra que eu falei que em 2017 teve a fiscalização do INSS? Eu conheço muitos dentistas que tiveram problema. Kátia, você não está sozinha nessa, tá? Não precisa se sentir a única do mundo, porque muitos receberam intimação nessa ocasião. Muitos, tá? Por falta do pagamento do INSS. O pior, o que mais me assusta, João, é que quem recebeu intimação continua pagando errado. Eu falo, poxa, não aprendeu, não foi o suficiente para aprender. Caramba. Gente, tem que saber como contribuir para o INSS. Porque se eu posso apostar em uma fiscalização que vai ter, João, novamente, é do INSS. Com certeza. Na ocasião de valor principal, foi arrecadado mais de 840 milhões de reais. Só de valor principal. Fora multa e juros. Caramba, é uma fábula. Né? A Receita Federal, quando precisa de dinheiro, ela corre atrás, João. Sabe como captar isso de uma forma muito rápida, né? Muito rápido, porque isso foi verificado na própria declaração de imposto de renda, não foi fiscal pegando declaração por declaração, foi o computador da Receita Federal, cruzou as informações, viu que não tinha contribuição para a Previdência e aí enviou as cartas. Foi tudo de forma automática, tudo no computador. Rita, a Fabiana, ela fala o seguinte, ela fala que o contador dela, ela faz exatamente assim, meu contador está pedindo a mudança e isso me assustou. Sair do Simples Nacional para lucro presumido. Como é que se orienta nessa conversa? Você sabe, Fabiana, qual é a sua alíquota no Simples Nacional? Eu já te respondo se vale a pena ou não. Se você souber a sua alíquota no Simples Nacional, eu já te falo. Porque no Simples Nacional, às vezes, ela está enquadrada, existem dois anexos no Simples Nacional que clínica odontológica pode ser enquadrada. O anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3 é um anexo mais barato e o anexo 5 é mais caro. Vai depender isso da folha de pagamento. Então, às vezes, ela está no Simples Nacional, mas está enquadrada no anexo errado. Então, tudo tem que olhar. Fabiana, só fazendo um planejamento para saber. Gente, assim, senão eu vou estar chutando. Tá? Ela respondeu aqui, Rita, 15%. Então, não está no momento ainda de você se tornar no lucro presumido. Não vale a pena. A partir de quanto que vale a pena, Rita? Porque a alíquota no lucro presumido, ela é 16,33%. A não ser que no município dela tenha algum benefício de ISS, tá? Aí não tem como saber a legislação, os benefícios de todos os municípios do Brasil, tá? Mas acho muito difícil de ter alguma coisa, alguma brecha aí na legislação tão boa que vale a pena ela migrar, tá? Mas pode ser. Se no município dela tem alguma permissão, alguma possibilidade, que aí diminui só nisso daí, do ISS diminui 5%. Aí sim. Por isso que às vezes é difícil, entendeu, João, responder assim, sem ter o conhecimento da situação do caso. Claro. Mas eu estou dando assim uma resposta de bate-pronto, tá, Fabiana? Pelo que você está me falando, você tem que ter um conhecimento muito legal. Você vai ter certeza disso só fazendo um planejamento tributário. Sem planejamento tributário, eu acho muito arriscado migrar para o lucro presumido. Muito arriscado. E o que é importante também, toda comunicação que você fizer com o seu contador, procura fazer essa comunicação através de e-mail, porque fica registrada essa conversa, fica registrada a sua dúvida, não é isso, Rita? E também a resposta que ele vai te passar, né? Marca um horário lá no escritório dele, para que você possa conversar com ele e dizer, olha, eu preciso da sua ajuda, por isso que eu contratei você, porque eu preciso dessa informação e da informação correta, né? Para que não seja lá na frente com mudas absurdas, né, Ita?
Exatamente. Tem que conversar, gente. Não adianta esperar chegar o caos. Não Sim. adianta você mudar do Simples Nacional para o lucro presumido e depois tomar um susto com as guias chegando. Tomar um susto com o quanto de informação você vai ter que passar e enviar para o seu contador. Para migrar do Simples Nacional para o lucro presumido, você tem que ter consciência do que é o lucro presumido, gente. Tem que sentar com ele e conversa com ele, Fabiana. Pois é. A Laura aqui, ela fala o seguinte, ela pergunta uma dúvida seguinte. Quem pagava o INSS sobre o salário mínimo e depois começa a pagar os 20% da receita bruta? Como é feito o cálculo para a aposentadoria? Então, se você migra de um para o outro, você quando migra do 11% para o 20%, você vai ter que pagar a diferença dessa alíquota. Quando você migra de 20 para 11, não. Mas quando você migra de 11 para 20, você tem que pagar a diferença de 9% sobre a sua contribuição. Isso só consegue resolver no INSS. Tá? Isso só indo a uma agência do INSS para resolver esse problema. Então, essa diferença talvez não seja tão interessante para ela, né? Depende, sempre depende. Depende de quanto tempo que ela contribuiu por 11%, quanto tempo que ela falta para ela se aposentar. É isso que eu falo. É horrível falar tudo depende, né? A gente fala assim, pô, mas não tem uma resposta, mas é porque é assim, entendeu? A gente está falando de previdência, a gente está falando de planejamento tributário, é complicado, sem ter os dados, assim, é muito difícil ajudar quando a gente não tem as informações. Porque uma continha errada eu causo uma dor de cabeça danada para o dentista, entendeu? É A verdade. Fabiana está falando 6%. Fabiana, a essa que me perguntou do lucro presumido, não é, Fabiana? Só me responde você. Você mesmo, Fabiana. É 6 ou 16? Parece Uma... interrogação, né? Me responde de novo, Fabiana. É 6 ou 16%, Fabiana? Fabiana, responde aí Que pra agora eu gente. fiquei na Fabiana dúvida, se é Dantas. 6 ou se é 16. É Fabiana 6? Dantas, responde. 6? Isso, é 6 ou Se for 6 16? Se for Repete aí para 6%, mim. Fabiana, você não tem que ir nunca pro lucro presumido. Nunca, Fabiana, você se nega, você bate o pé e fala assim, eu não vou, eu não quero. Igual criança fazendo birra, sabe? Que se joga no chão do shopping. Faz igual. Vi agora na folha aqui, Teresina, 8,93 que você paga, não vai pro lucro presumido, Fabiana. Não vai, né? fica, Tá? Você tá com uma lista muito, fica no Simples Nacional. fica no Simples Nacional. Então é importante. Já valeu essa live para você por essa dica aí, viu, Fabiana? Então fica no Simples Nacional, que vai ser muito mais interessante para você, tá? Não vai na onda do seu contador, não, porque se realmente for essa Não. alíquota, não vale a pena. Não vale. Não entra nessa furada, não, Fabiana, porque depois, para sair dessa furada, você vai ter o ano todo para ficar no lucro presumido, que só vai poder mudar novamente em janeiro de 2022. Olha, não, é o que eu falei, não dá para ter uma escolha errada, gente, por favor, não pode, não pode. Olha, a doutora Fabiana Constantino, nós temos duas Fabianas na sala, sejam bem-vindas ambas. A Fabiana Constantino faz a seguinte pergunta: quem fizer o retroativo do Carnê e Leão tem que fazer também o retroativo do INSS? Uma coisa não está associada à outra, tá? Não está, não está. Mas aí seria o ideal. Se você vai acertar a sua vida com a Receita Federal, porque hoje quem toma conta do pagamento, tá? Do pagamento do INSS é a Receita Federal. Ela Sim. não toma conta da aposentadoria, do pagamento do auxílio-doença, da licença maternidade, não, não continua com o INSS. Mas o Sim. recebimento do tributo que nós pagamos, quem toma conta disso é a Receita Federal. Então, você está ficando meio certo com o mesmo órgão que é a Receita Federal. Mas aí tudo vai depender da quantidade de dinheiro que você tem. Eu não tenho muito dinheiro, eu tenho que acertar um ou outro. Qual é que eu escolheria para acertar, se tivesse que acertar? O INSS. Tá? Se tivesse que escolher qual dos dois você acertar, não tem dinheiro. O certo, gente, por favor, tá? O certo é corrigir os dois. Por Tudo, né? favor, não tenho dinheiro, é tudo, não tenho dinheiro, eu preciso escolher, né? Para o ímpar, quem você vai escolher? O INSS. Perfeito, perfeito, perfeito. Rita, o que você orienta? Vamos falar agora, então, assim, é importante
você que está aqui nessa live, você que é dentista que está aqui nessa live, é importante entender algumas coisas importantes que já foi falado aqui, que a gente quer frisar. Eu quero dar um holofote nisso, que não é dado esse holofote dentro da nossa classe. O INSS, você não tem a opção de não pagar. O INSS é uma obrigação a ser paga todos os meses. Confirma, doutora Rita? Todos os meses você tem a obrigatoriedade de pagar o carnê-leão. A exceção é quando a sua base de cálculo do imposto, quando a sua receita, menos as despesas dedutíveis, ela se encontra até R$ 1.903,98. Por quê? Porque esse é o valor da tabela do imposto de renda que você é isento. Então, você não tem que pagar. Passou desse valor, tem que pagar o carnê-leão. Perfeito, perfeito. Hoje, os consultórios odontológicos, a grande maioria dos consultórios odontológicos hoje aceitam cartão de crédito, né? Cartão de débito. Então, a maquineta ela é muito trabalhada durante o dia inteiro. E isso é importantíssimo saber, que cada movimentação que você faz naquela maquineta tem uma informação direta na Receita Federal, né, Rita? As pessoas não entenderam que a sonegação está com os dias contados. As pessoas têm que aceitar isso porque dói menos. Porque ficar querendo nadar contra a maré de que eu vou continuar sonegando, porque o nosso país paga-se muito imposto, porque a gente não vê o retorno do imposto, não vai adiantar nada. Porque a Receita Federal sabe exatamente o centavo que você recebe de cartão de crédito, cartão de débito. Então, quando cruza as informações, e se por acaso você não paga, não tira recibo, não tira nota sobre essa receita, não tem como você justificar, não tem nada que justifique que esse dinheiro não é da sua receita do consultório. Nada, nada. Cartão de crédito e cartão de débito, você não tem como justificar isso. Então, gente, emitiu, passou o cartão de crédito, passou o cartão de débito, você tem que tirar nota fiscal, você tem que tirar recibo de todos os seus pacientes. Mas para aquele que é errado e que fica escolhendo qual tira, eu vou tirar dessa situação, não vou tirar dessa situação, tem que emitir recibo de tudo que passou no cartão. Tudo. Não esqueçam nunca disso. Nunca. Porque esse cruzamento, a própria operadora da máquina do cartão de crédito informa para a Receita e o banco também. Então não tem como fugir, gente. Não adianta. Não adianta. Gasta energia aprendendo a pagar menos imposto, não querendo dar um esperto. O esperto com a Receita Federal, quando ela percebe que você tem má fé, é aquilo que eu falei. Quando ela vê que tem má fé, essa multa ela só vai aumentando. Ela começa a dar um valor, ela percebe que você não teve uma boa índole, que você teve a má intenção, aí que a garra do leão, o dente do leão a mordida é maior, porque ele vê que você quis de fato sonegar. Então é importante buscar essa informação para que você não seja punido, porque é uma punição e é uma punição Isso. muito forte, né? Que você não seja punido com altas multas, né? A Laura fala aqui, Rita, eu, por engano, pagava 20% do salário mínimo de INSS. Posso simplesmente alterar o pagamento para 11% do salário mínimo a partir de agora, Rita? Pode, Laura, você pode. Laura, assim como você, eu conheço muitos que pagavam 20% de 2 salários, achavam que podiam escolher qual era o salário que queria contribuir para o INSS. Só que essa possibilidade não existe e nunca existiu. Não é que a regra mudou no meio do caminho, não, tá? Nunca existiu. Você nunca pôde escolher 20% de um salário, de 2 salários, de 3 salários, não. Sempre foi 20% da sua receita. Então, na hora que você contribuir errado, você quer migrar agora para o 11%. Sim, você vai contribuir, que aí você vai ficar certinho. Tem que colocar o código correto na guia para não pagar errado, de forma errada. Só lembrando, Laura, que se você optar por 11% do salário mínimo, você só se aposenta por idade, você só se aposenta recebendo um salário mínimo, tá? Não esquece disso. E se presta serviço para a empresa, não pode, Laura. Tá bom? Só recordando desse detalhe em relação a essa forma simplificada de contribuir para o INSS. Rita, uma pessoa que ela já exerce a profissão por alguns anos, nunca fez a contribuição do INSS, o que é recomendável? Ela começar imediatamente a pagar o INSS daqui para frente ou pagar os atrasados, retroativo? Como você orienta num cenário desse de que a pessoa já exerce a odontologia durante alguns anos e não contribuiu com o INSS mensalmente como deveria?
A Receita Federal só pode fiscalizar você nos últimos 5 anos, tá, gente? 5 anos. Passou desses 5 anos, prescreveu. Se você quer acertar com medo de ser fiscalizado, acerte os 5 anos. Não estou falando em aposentadoria, tá, João? Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de ser fiscalizado pela Receita. Você Sim. tem 5 anos para acertar. Você quer acertar, tem esse dinheiro para acertar? Acerta. Aí eu sempre falo aqui, não adianta querer acertar o passado e fazer errado presente, tá? Se tiver que escolher, deixa o passado e começa a fazer certo daqui para frente. Porque a multa, João, ela é desanimadora. A multa do INSS, ela é desanimadora. Mesmo você, tá? Ela é desanimadora. As pessoas ficam assim, puxa, aí acabam não pagando. É muito difícil alguém querer acertar os últimos 5 anos. Muito difícil, João, porque o valor fica altíssimo. Entendi, Mas entendi. tem que começar a fazer certo. Não é porque assim, eu nunca paguei, agora eu vou continuar contando com a sorte. O dia se a sorte te abandonar, você está bem complicado com a Receita Federal. Então, daqui para frente, paga certo. Daqui para trás eu não consigo, não vou mexer nisso. Eu vou ficar rezando para passar 5 anos. A gente chegar logo em 2026. Beleza, fica rezando, conta com Deus. Mas, poxa, vai contar com isso a vida toda? Não, aí daqui em Pois é, 2021 não para frente pode. vai ter. Não pode, o dia a sorte abandona, né, João? Verdade, claro, claro. E eu sempre falo o seguinte, Rita, eu tenho um ditado que eu aplico na minha vida, aplico na minha família, para os meus filhos, eu falo sempre o seguinte: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é o errado, mesmo que todos façam. Simples assim, Exatamente. né? Então faz o que tem Exatamente. que ser feito, faz o certo, né? O que tem que ser feito. Exatamente. Eu falo assim, eu sempre ouço uma justificativa, tá, João? Que eu detesto. Mas eu sempre fiz assim. Mas sempre fez Não errado. pode. Se você nunca pagou o INSS, você sempre fez assim, não vai dar problema, mas você sempre fez errado. Então não é justificativa. Né? Você tá vendo o barco afundar e eu sempre fiz assim, tava água até chegar o nariz. Gente, não espera chegar a água no nariz, que senão não vai afogar. Eu sempre falo, uma pessoa que fala isso, Rita, ela tem que se livrar da síndrome de Gabriela, né? Como é a síndrome de Gabriela? É como a Gabriela. música diz. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, só se você quiser, caramba. Não é isso, Rita? Exatamente, exatamente. Aí vai acontecer isso que aconteceu com a Kátia, vai receber uma intimação da Receita Federal, aí vai doer, fala, puxa, por que eu não acertei isso? Nossa! Entendeu? Aí vem o arrependimento. Só que aí já era. Aí você só vai ter que decidir em quantas parcelas você vai dividir a sua multa. Só isso. Você só tem essa opção de saber se você vai dividir em 10, 15, 20, porque eles dividem até 60 vezes. É a única escolha que você tem. Quantas parcelas? Porque pagar você vai ter que pagar. É isso aí. A sua voz, acho que o seu som está tendo alguma interferência aí que está um pouco longe, não sei. Enquanto. Fone, peraí. Oi. Vou botar o fone, peraí. Ok. Vê se melhorou, João. Melhorou muito. Melhorou? Muito. Rita, a Simone, ela faz a seguinte colocação. Você recomendaria a previdência privada? Se sim, tem conhecimento sobre qual é a melhor atualmente para a nossa classe? Simone, assim, o planejamento de aposentadoria é sempre bom você contar com a previdência privada, porque a previdência social cada vez está mudando a regra, né? Hoje é difícil você ver alguém que consegue se aposentar com o teto do INSS. Por quê? Porque hoje, para você se aposentar, ela pega todas as suas contribuições desde julho de 94. Então, é dificílimo. Nessa, você não contribuiu linearmente sempre sobre o teto. Muito difícil alguém que contribua linearmente sobre o teto. Então, não dá muito para confiar. Isso com as regras de hoje. Imagina com as regras de você aposentar. Então, tem essa insegurança. Então, eu acho válido, sim, pagar com a previdência privada. Mas, lógico, tem que saber quantos anos você tem para começar a pagar com a previdência privada, porque aí o valor também pode ficar alto. E aí, qual é a melhor? Tem 2 planos, a PGBL ou a DGBL, isso vai depender da sua realidade. Se é interessante para você descontar o valor do imposto de renda da PGBL, se não é. Tudo tem que ver. Uma só incide o imposto de renda sobre os juros, outra não incide de tudo. Então tem que estudar isso muito bem, Simone. Não é também uma resposta simples assim. Mas eu acho válido ter previdência privada, eu tenho previdência privada. Mas eu já contribuo ao tempo. Perfeito. A
A doutora Denise pergunta o seguinte: para começar a pagar o INSS, como eu procedo? Para começar a pagar o INSS, você tem que ter o número do seu PIS ou do seu NIT, porque na guia da Previdência Social, na guia chamada GPS, você não coloca o número do seu CPF. Então, você tem que ter esse número, ou PIS ou NIT. E aí gera uma guia no próprio site da Receita Federal na parte de Previdência Social. É lá que você gera a guia. Você coloca o salário, você coloca o número do seu PIS, você coloca o salário que você quer contribuir e o código da GPS da guia. Se você vai contribuir com 20% da receita bruta, o código é 1007. Se você vai contribuir com 11% do salário mínimo, o código é 1103. Tá? Você pode fazer? Você pode fazer. Ô, João, vou aproveitar aí e vou fazer logo um convite para o pessoal. Eu vou fazer uma eleição, ela começa domingo, dia Sim, 17. sim. Eu vou explicar, eu vou explicar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, um pouco de Carnê-Leão, um pouco de INSS, um pouco de livro caixa, os erros que os dentistas cometem, né? Então, isso tudo eu vou falar um pouquinho, vão ser aulas divididas. Vou ensinar o dentista a como não cometer os erros que levam a malha fina. Quem quiser participar, Maravilha. a imersão é gratuita. É só fazer o link está lá na bio do meu Instagram. Será um prazer ter todos vocês aqui. Olha lá. Imperdível, imperdível e é Imperdível. fundamental para que a gente possa saber cada vez mais. Eu tenho certeza que essa imersão vai ser um divisor de águas na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então não perde. Vai lá, fica colado, acessa. Todo mundo fala isso, João, que é um divisor de águas. Né? Parece que assim, abriu um oceano agora. Agora eu enxerguei, agora eu falo que quem me ouve falar e ouve tantas informações e tem a consciência que estava fazendo errado, não consegue continuar fazendo errado. Parece que a minha voz fica ecoando no cérebro da pessoa, sabe, João? Que beleza, hein? Olha, muita gente já dizendo que se inscreveu. A doutora Kátia, a doutora Laura, parabéns, parabéns pela atitude. E eu estarei lá coladíssimo também para aprender cada vez mais com essa sua didática tão bacana, viu, Rita? Parabéns. A Kátia está perguntando aqui qual é a diferença de PIS para o NIT. Kátia, porque... Oi, eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo direito. Voltou. Ah, voltou. Tá, voltou. Melhorou? Voltou. A Kátia está perguntando qual é a diferença de PIS para NIT. Sim. O PIS é para quem já teve carteira assinada alguma vez na vida, em algum momento. Aí não precisa fazer o NIT. Quem nunca teve carteira assinada, aí faz esse número no INSS, que é o NIT, tá? Ou então é o PIS. Se você já teve carteira assinada alguma vez na sua vida, você tem esse número, que é o PIS. Nunca tive carteira assinada. Aí você faz lá no próprio site da Previdência Social, você faz o seu NIT. Para quem já teve carteira assinada, não precisa fazer o NIT, tá? Essa é a diferença. É para a mesma coisa, mas chama nomes diferentes. PIS é para quem é funcionário e NIT que é o profissional liberal. Mas quem já foi funcionário alguma vez na vida, tem o PIS, não precisa fazer o NIT, tá? Perfeito. Deu para entender, Kátia? Então a pessoa, ela mesma pode ter acesso a isso no site da Previdência, né? Aconselho a todos entrarem no site Meu INSS e fazer a sua senha para ter acesso a todas essas informações, aos extratos de contribuição. Se você quiser ter algum problema, hoje até a licença maternidade, antigamente você tinha que ir até uma agência do INSS. Hoje você consegue fazer por esse site. Então agilizou muito o processo da Previdência. O site é Meu INSS. Só você fazer a sua senha. Oriento a todos a fazer a senha no site Meu INSS e ter acesso a toda a sua vida evidenciária. Perfeito. Então, gente, fica atento a essa sua responsabilidade, a sua obrigatoriedade que você precisa ter mensal, né, do Carnê-Leão, do pagamento do INSS. Veja se você é pessoa jurídica, veja em que regime a sua empresa está adequada, se está no melhor regime necessário. E faz a pergunta aqui, ainda dá tempo. A gente está prestes a chegar ao final da live, mas já tempo das últimas perguntas para que você possa aprender ainda mais sobre esse assunto tão importante, tão vasto sobre previdência, sobre tudo, sobre Receita Federal, sobre o risco que a gente tem junto à Receita Federal, essa contabilidade para dentista, né?
Eu tenho essa semana eu fiz uma aula e disse assim, Rita, depois de uma aula sua, a gente não consegue dormir. Você tira a nossa noite de sono, você fica falando, a gente não consegue dormir. Você, pelo amor de Deus, eu falo, não, gente, é o contrário. Eu quero que vocês durmam tranquilo, felizes, que sabem assim, agora eu estou fazendo certo. É engraçado, João, eu perguntei para os meus alunos, né, que a maioria preferia ficar tranquilo com a Receita Federal ou era pagar menos imposto. 95% responderam que era ficar tranquilo com a Receita Federal, por mais que tivesse que pagar mais imposto. Eu fiquei assim, surpresa, porque não, todo mundo vai querer pagar, mas o objetivo, nada, as pessoas querem estar certo. Aquela sensação, sabe, de dever cumprido? Então é isso. Tá Eu quero que correto, vocês né? tenham essa sensação. É isso aí. Eu sempre fiz errado, mas eu quero ter essa sensação de, poxa, eu estou legal com a Receita Federal. Porque quando a gente fala assim, imposto de renda, a pessoa já fica assim, já me dá frio na barriga, já fiquei gelada. Não é isso. Eu quero que todo mundo não fique com esse medo, assim, entendeu, João? Sei. Rita, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Vamos imaginar o seguinte, imagina comigo o seguinte cenário. O dentista, ele formou ou já está há alguns anos formado, mas quer a partir de agora se regularizar, fazer tudo correto, como tem que ser. Quando ele marcar uma reunião, falar, pontuar para o contador dele. Ele tem que saber, ele tem que já ter o conhecimento para conseguir conversar com o contador. Senão o contador ele vai falar de lá e não vai conseguir questionar, né? Ele precisa, se ele é pessoa física, ele precisa ter a consciência do que é o carnê-leão. Foi inacreditável. O João tem contadores que falam que não tem obrigatoriedade de pagar o carnê-leão. Tem contadores que não sabem que tem a possibilidade de pagar o INSS 11% do salário. Então, falo que muitos dos meus alunos estão ensinando para os contadores dele. Olha que inacreditável isso, né? E os contadores não têm essa... Deveriam, tá, João? Mas não tem essa informação. Então, você tem que buscar isso também. Eu falo, é super importante você buscar essas informações. Da pessoa física, como é que você paga o carnê-leão, como você paga o INSS, e quais são as despesas, gente, que pode deduzir do consultório, quais são as despesas dedutíveis do consultório, do livro caixa, isso é super importante. Poxa, muitos contadores deixam algumas informações para lá. E da pessoa jurídica, saber entre a diferença do Simples Nacional e do Resumido, saber que principalmente no Simples Nacional existem dois anexos, o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3 é o anexo comparado. O anexo 3, para você ser do anexo 3, depende da folha de pagamento dos 12 meses. Isso tudo você tem que buscar conhecimento. Já foi aqui que a gente começou a conversa falando. Já ficou para trás aquele dentista que, para ser bom, tem que ser só bom técnico, né? Ele precisa saber de muitas informações que estão por trás do moço. A contabilidade, gente, com certeza é uma delas, porque influencia no pagamento do seu imposto. E o seu imposto influencia onde? No lucro. Então, você tem que ter essa consciência de que da importância da contabilidade. Você precisa virar essa chave na sua cabeça. Opa, peraí, eu vou tomar para mim a responsabilidade. Vou contratar o contador, mas eu vou ter esse conhecimento que eu quero conversar, quero bater o papo com ele. Claro. Não só ele vai ouvir, eu vou acatar, pegar aqui e pagar. Chega disso. Disso depende a sobrevivência do seu negócio, né, Rita? Sim. Disso depende a sobrevivência. Muitas empresas fecham por falta de controle, João. Pois Muitas é. pessoas fecham porque faz tudo de forma errada e quando recebe a multa, não Aí estava tem que fechar as preparado portas. para aquilo. Tem que fechar as portas. Empresa, então, é muito comum isso acontecer. Não consegue. A pessoa não se preparou, não consegue, exatamente. Rita, eu faço uma analogia o seguinte, como a gente, uma analogia talvez a grosso modo, mas dá para entender mais ou menos assim, é como você contrata uma ASB para fazer um auxílio seu no consultório odontológico. Você precisa ter conhecimento para você pedir os instrumentos certos, para você pedir os equipamentos, os materiais certos, né? Senão ela vai te dar material errado, e aí? Como é que você vai fazer uma cirurgia? Você vai aceitar, você vai... Pois é. Não é verdade? Não tem um sentido essa analogia? Né? Total, adorei. Vou usar para mim agora. Vou roubar para mim a ideia. Então é essa analogia. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento para você chegar numa reunião com o teu contador e solicitar para ele o que tem que ser feito. Né? Sim. Então, assim, exatamente. Você tem que ter um conhecimento. Você não pode... Como é que você vai conversar com algo tão importante se você não tem conhecimento nenhum sobre o assunto? Pois é. Aí tudo que ele falar, você vai aceitar por falta de conhecimento. Né? Exatamente. Então, não existe mais essa possibilidade. Essa odontologia, a gente, ela ficou para trás.
já era. Não cabe mais nesse momento. Então, outro dia eu ouvi uma frase engraçada: a odontologia não aceita mais amaturismo. É verdade. A Fabiana está perguntando aqui se o Carnê-Leão do mês de dezembro de 2020 eu faço com o mês de 2020? É isso que você queria saber, Fabiana? O Carnê do mês de dezembro de 2020 eu faço. É isso? É isso mesmo. O Carnê-Leão de 2020 você faz no programa Carnê-Leão do ano de 2020. Porque o programa Carnê-Leão, João, todo ano ele é atualizado. Gente, de 2021 ainda não saiu. Não saiu, não está disponível ainda para download. Já era para ter saído, mas ele ainda não está disponível erradamente. Nós temos prazo para tudo com a Receita Federal. A Receita Federal não tem prazo para nada. Já era para ter saído do programa. Mas eles estão atualizando o sistema. Ontem, eu vi, já tinham mudado e mudaram ontem de novo. Então, ainda não disponibilizou o programa Carnê-Leão. Mas de dezembro, você continua fazendo o programa Carnê-Leão de 2020, por mais que você pague aqui agora em janeiro de 2020, tá? A Kátia está falando aqui, verdade tudo isso. Eu falei agora para o meu esposo que eu estou toda errada. Eu preciso corrigir muita coisa, saber o certo, para até cobrar do contador o certo. Meu próximo passo é sentar com o contador. É isso aí, Kátia. Consciência, clareza, aí, né? Você precisa ter clareza, né, Rita? Isso aí. Isso aí. Você tem que ter o conhecimento, chegar para ele e cobrar. Isso. Se você não sabe, não tem como você delegar se você não tem conhecimento. Você só vem para acatar. E tem um ditado que fala... Tem um ditado que fala assim, né, Rita? E a gente aplica muito na nossa odontologia. O óbvio só é o óbvio aos olhos devidamente treinados. Exatamente. Se você não sabe nada, para mim, muitas perguntas que me fazem parecem óbvio, mas para quem não tem o conhecimento, não tem nada de óbvio. E é óbvio, né, que não tem. Mas se você passa a ter o conhecimento, você fala assim, peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Olha, o João tem uma aluna que ela, na imersão, quando ela me falou, ela pagava o Carnê-Leão. Olha que loucura. O contador dela entregou o Carnê-Leão do ano todo para ela. Quando ela me ouviu falando na imersão, ela falou, tem alguma coisa errada. Ela falou que na mesma hora ela falou assim, não, eu vou precisar aprender isso no curso, porque eu já tô com o meu Carnê-Leão do ano todo, como é que pode? Se depende das minhas coisas ainda nem aconteceram. Ela falou, pelo amor de Deus, tô fazendo tudo errado. E ela achando um visionário, né? Estava abafando. Não, ela achando que estava abafando. Eu pago o meu Carnê-Leão, bateu no peito assim, não, eu faço isso certo. Quando eu faço tudo errado, porque não é um valor fixo. Ele colocou para ela um valor fixo de janeiro a dezembro. Meu Ou seja, Deus. porque o Carnê-Leão ela sabia que tinha que pagar, entendeu, João? Ela sabia que tinha que pagar, Sim. mas ela não sabia como era o pagamento. Como o contador mandou as guias para ela estava tranquilona, ela estava achando que estava nadando de braçada, e viu que não nadava. Para você ver a falta de informação, né? O que leva as pessoas, né? Sim. A falta de informação. Sim, ela foi desesperada, ela ficou achando que, de fato, na imersão mesmo, ela já verificou que estava fazendo de forma equivocada, e ela estava se tornando minha aluna, e eu falei, olha, pega essas guias todas do ano todo e, ó, rasga e joga no lixo. Mandei ela rasgar antes que pague errado. Rita, minha querida, gratidão por essa aula maravilhosa. Que noite Obrigada a você, incrível. João. Obrigado, viu? Eu estarei lá juntinho na sua imersão na próxima semana, né? Que bom. Domingo, começa domingo agora às 10 horas da manhã. Epa, que beleza. Estarei lá. Pra ninguém dar desculpa que vai atrapalhar o horário do trabalho, entendeu, João? Não tem, domingo, não tem. quero todos vocês já para aprender um pouco mais da contabilidade. Gente, não me xingue, eu não tenho culpa, eu não faço a legislação, tá? Eu só transmito o que você tem que fazer, mas não sou eu que faço. Obrigado, minha querida. Obrigado. Gratidão por essa aula que você nos deu hoje, por essa clareza que você nos deu de tantas coisas obscuras que estavam nessa linha do segmento da contabilidade para a odontologia. Gratidão, viu? Obrigada a você, João. Muito mais sucesso e sempre saúde, tá bom? Obrigada. Espero que a gente tenha ajudado aos colegas. Tchau! Beijo grande pra você, linda. Pra você também. Tchau, Rita. Um abraço. A gente se fala. Beijão, tchau, João. Obrigada, tá? Fica com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado por você ter participado dessa live. Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais e não perde essa imersão da Rita no próximo domingo. Domingo, isso. Tá bom?
Um abraço, fica com Tchau, Deus. gente. Um Tchau, abraço. tchau. Vocês também. Tchau.